Bom dia para você que está acompanhando aí o Interpreta Vet, com o objetivo de perder o medo e a insegurança dos laudos de exames laboratoriais na rotina de cães e gatos. Estamos começando mais uma live Café com Exame. Bom dia a todos. Bom dia, Rayara Ramos. Emily, bom dia, Emily, tudo bem? Flávia, bom dia, tudo bem? Esse nosso encontro é importante hoje por dois motivos. O principal seria justamente pela importância da urinálise dentro das possibilidades de distúrbios do sistema hepatobiliar. A Alexa gritou aqui no meu plantão, hora do café, Flávia. Ainda bem, a Alexa, pode convidá-la também, né? Alexa, chegou a hora do café com exame. E é muito importante esse nosso encontro, justamente porque, num primeiro motivo, nós temos aí a possibilidade de detectar hepatopatias através da urinálise. E, voltando um passo, a importância da urinálise na rotina de cães e gatos. Muitas vezes o veterinário que está na correria do dia a dia, que não tem tempo para fazer uma educação continuada de qualidade, acaba perdendo um pouco do conhecimento que ele adquiriu na graduação, e às vezes muito pouco que se dá na graduação em relação à urinálise, e acaba esquecendo as outras possibilidades diagnósticas através do exame de triagem chamado urinálise, ou urina tipo 1, ou EAS, como vocês preferirem, mas pelo consenso dos nefrologistas, eles consideram o termo mais utilizado como urinálise, tá certo? Por isso que vocês sempre vão ver aqui no conteúdo o termo urinálise. Perfeito, pessoal? Então é pelo consenso da Sociedade de Nefrologia do Brasil, certo? Então, voltando novamente, o clínico hoje ele está despreparado para tanto solicitar quanto interpretar os exames de urina dos pacientes. E a gente sabe que o exame de urina ele é importantíssimo na triagem diagnóstica desses animais, né? Portanto, é uma ferramenta que está em desuso por falta de conhecimento. Bom dia, pai, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, eu sou João Baqui, eu sou médico veterinário e ajudo você, colega veterinário, a perder o medo e a insegurança diante dos laudos de exames laboratoriais de rotina de cães e gatos, né? A minha intenção aqui é melhorar a qualidade, a performance do seu atendimento para que você se destaque e consiga salvar mais vidas, diagnosticar mais casos, certo? Bom dia, mãe, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Hepatopatias através da urinálise. Bom, pode ser que você tenha caído nessa live e realmente ficou curioso em relação a essa correlação entre o exame de urina e doenças, né, distúrbios hepatobiliares. E você talvez se pergunte, nossa, será que a urinálise realmente pode fazer uma avaliação do sistema hepatobiliar? Essa é uma pergunta comum, justamente porque na graduação você tem uma porção aí da patologia clínica ou diagnóstico laboratorial voltado para a urinálise, mas em relação ao todo, né, da grade curricular, é uma fração muito pequena e, portanto, acaba esse conhecimento exaurindo conforme vai passando o tempo, porque o clínico dedicado à rotina de cães e gatos acaba
dando prioridade a outras informações mais pertinentes na questão do exame físico, do tratamento e etc. Só que ele esquece de um dos tripés da clínica, né? Nós temos aí o histórico como um dos tripés, o exame físico, e esquecem dos exames laboratoriais, exames complementares. Você lembra que eu sempre uso esse exemplo da banqueta, aquela banqueta de 3 pernas. Por mais que 2 pernas estejam extremamente firmes, se uma estiver rachada, comprometida, você não vai querer sentar nessa banqueta porque você desestabiliza o conjunto e você pode acabar caindo. Então, o meu foco aqui é justamente trazer o holofote para o exame laboratorial como um setor, né, como uma fração importante do teu atendimento, né? E quando a gente fala de urinálise, eu chamo mais atenção ainda, porque o veterinário ele tem uma certa noção para que serve o hemograma, para que serve o bioquímico, mas às vezes na urinálise o conhecimento fica muito restrito ao sistema urinário. Então, portanto, o meu objetivo aqui é justamente pegar uma parcela dessa importância da urinálise e trazê-la para as hepatopatias. Então, vamos começar passo a passo aqui, através do que a gente pode observar na urinálise, né, que pode sugerir um distúrbio do sistema hepatobiliar. Bom, seguindo a lógica da urinálise, nós vamos primeiro passar pelo exame físico e ver se alguma coisa pode chamar a atenção em relação a distúrbios hepatobiliares. Bom, então, no exame físico, nós temos aí como um componente importante nessa investigação específica, obviamente, a coloração dessa urina. Então, aquela urina alaranjada, cor de laranja, que antigamente chamava-se de colúria, ela está impregnada de bilirrubina. Aí se você pode, né, se perguntar, nossa, como é que é mesmo o mecanismo, a relação entre a bilirrubina e o fígado? Bom, de uma maneira simples e objetiva aqui, no metabolismo das hemácias, as senescentes ou até as doentes, você tem a degradação dessa hemácia, né? Você tem dentro da hemácia milhares de hemoglobinas, essas hemoglobinas serão reaproveitadas, né, na sua porção do ferro, né, e a porção N ela será metabolizada e como produto desse metabolismo, nós teremos a bilirrubina. Em situações normais, né, você terá essa bilirrubina não conjugada ainda, dando a mãozinha para a albumina, né, caminhando até o fígado, e lá no fígado vai haver a conjugação dessa bilirrubina com ácido glicurônico, né? E aí, a partir de então, tem a tal da bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada vai ser excretada pelos canalículos biliares, onde vai cair na bile e, teoricamente, vai ser excretada no intestino, né? Quando alguma coisa aí compromete esse sistema, nós podemos ter a hiperbilirrubinemia, que é o aumento de bilirrubina no sangue, tá? Mas qual é a bilirrubina que passa no glomérulo renal, João? É a bilirrubina conjugada. Ué, João, por que a bilirrubina não conjugada ela tem maior dificuldade de passar pelo glomérulo? Porque ela está sendo transportada no sangue pela albumina. A albumina é uma proteína aí que não costuma passar pela barreira de filtração, imagina ligada a uma bilirrubina. Então, geralmente, o que vai provocar o aumento de bilirrubina na urina, geralmente vai ser a bilirrubina conjugada, certo? Aquela que já foi conjugada pelo fígado e por algum motivo ela está sendo mal excretada, vamos dizer assim, e portanto, né, num distúrbio colestático até um distúrbio hepático, nós podemos ter aí o excesso de bilirrubina conjugada, né? E até distúrbios de hemólise podem provocar a bilirrubina conjugada, aumentada, porque você aumenta, né, a quantidade de bilirrubina não conjugada e respectivamente, o fígado vai pegar e conjugar mais bilirrubina. Você pode ter, então, a bilirrubinúria também. Mas voltando para o sistema, né, hepatobiliar, em caso de alguns distúrbios hepáticos hepatobiliares, nós teremos aí o aumento de bilirrubina conjugada na circulação,
né? E aí, essa bilirrubina conjugada, ela passa o glomérulo renal e vai se apresentar lá na urina, alterando a sua coloração, né? Mas para quê? O que eu preciso tomar cuidado nesse momento para já começar a verificar distúrbio hepatobiliar, no caso aí, como achado na urinálise? Primeira coisa que a gente sempre vai recomendar é que você proteja, em 100% dos casos, a sua urina da exposição de luz solar, tá? E não é a luz solar direta, não, tá? Qualquer luz que interagir com a bilirrubina, nós perdemos uma grande fração dessa concentração na amostra. E é por isso que nós devemos proteger toda a amostra de urina ao enviar para o laboratório e etc. Porque a luz solar degrada a bilirrubina e você pode ter um falso negativo, né? Só para vocês saberem, a cada meia hora aí, você pode ter uma degradação de 50% da bilirrubina. Então, pouco tempo vai degradar e vai dar falso negativo. E trazendo uma analogia, é por isso que pegam os bebês ictéricos e colocam exposição solar, justamente para degradar essa bilirrubina. Certo, pessoal? Então, a coloração é o primeiro passo que já pode ligar o alerta para hepatopatias, né? A coloração alaranjada, que a gente chamava, né, de colúria, né? Então, lógico, é um dos aspectos da urinálise, tá, que precisa ser contextualizado e até durante o próprio exame de urina, certo? Qual é o outro exame físico que pode, né, provocar aí uma alteração por uma hepatopatia, nesse caso uma hepatopatia grave? É a densidade urinária, talvez o parâmetro mais importante do exame físico da urina e, quem sabe, do exame como um todo, né? Agora, como é que uma hepatopatia vai provocar alterações na densidade urinária? Vamos lá, vou tentar explicar de uma forma muito objetiva para vocês, né? Por que uma hepatopatia grave nós podemos ter alteração na densidade urinária? Bom, pessoal, o que a gente precisa saber? Para fazer as trocas de reabsorção de água e etc. lá nos túbulos renais, é preciso que tenha, né, uma diferença de concentração de osmolalidade entre os túbulos renais e o intestício, né, renal. E quem produz, basicamente, em grande quantidade, essa diferença de concentração lá no interstício é a ureia, né? A ureia, ela vai servir para provocar essa diferença de concentração entre o túbulo e o interstício, provocando aí, com algumas ações, a reabsorção de água, certo? Se por um evento eu tiver uma baixíssima concentração de ureia, eu não vou conseguir manter esse gradiente de concentração. Então, eu não vou conseguir reabsorver água adequadamente. Então, numa hepatopatia grave, eu vou ter o quê? Menor conversão da amônia em ureia, portanto, eu vou ter uma ureia baixa, tanto no sangue, né, quanto, né, na urina e no intestício, e essa ureia, ela é responsável por manter esse gradiente de concentração que não vai existir, é o que chama de medullary washout, ou lavagem medular, quando você tira esse gradiente de concentração por algum motivo, nesse caso, por uma hepatopatia grave. Você vai diminuir a concentração de ureia, que ajuda a reabsorção de água. Portanto, nos animais com hepatopatia grave, é esperado uma hipostenúria. O que é uma hipostenúria? É aquela urina bastante diluída, abaixo, com densidade abaixo de 1,008, né? Então, é outro sinal que um outro sinal que chama a atenção para um hepatopata grave, obviamente, gente. Outra coisa, contextualização. Exame não fala sozinho, exame físico não fala sozinho, histórico não falam sozinhos, né? Então, eles precisam contextualizar as informações. Mas, trazendo aqui impactos na urinálise das hepatopatias, a densidade urinária baixa, né, uma hipostenúria, pode estar presente devido à baixa concentração de ureia no interstício renal, provocando aí uma disfunção nessa reabsorção de água, então vai sair mais água na urina, não vai conseguir concentrar a urina de forma adequada. Então, a coloração e a densidade urinária são aspectos do exame físico
que devem ser levados em consideração diante de hepatopatias, doenças hepatobiliares. Bom, aí partindo para o exame químico, você clínico, exame físico, exame químico, eu só estou botando o passo a passo da urinálise para organizar isso didaticamente, certo? Porque quando você manda essa amostra para o laboratório, a primeira avaliação é o exame físico, depois é o exame químico da urina e depois a sedimentoscopia. Eu usei esse passo a passo para organizar as nossas informações aqui, certo? Qual é o primeiro aspecto no exame químico que a gente tem que prestar atenção? Bom, lá na tira reagente, que é utilizada aí em grande escala para avaliação semi-quantitativa bioquímica da urina, nós temos um campo lá que é dedicado à presença de bilirrubina, tá? Então, as mesmas causas que eu citei anteriormente, né, na coloração, eu volto a repetir aqui, que é a questão da hiperbilirrubinemia, que vai provocar uma bilirrubinúria, certo? Mas aqui fica um detalhe de rodapé para você que está assistindo aqui, certo? Então toda bilirrubinúria é anormal? Depende. Qual é a condição em que a presença de bilirrubina na urina pode ser um achado ocasional, né, na rotina clínica? Bom, não esqueçam disso. Cães machos, né, com urina concentrada. Por quê? O cão macho, sabe-se lá o porquê, ele tem uma característica no túbulo renal, que é a capacidade de conjugar um pouquinho de bilirrubina. Então, se essa célula tubular do macho é capaz de conjugar um pouquinho de bilirrubina e liberar na urina, é esperado que você tenha pelo menos uma cruz aí de bilirrubina, né, no máximo, na verdade, uma cruz de bilirrubina, em cães machos com urina concentrada. Mas e o cão macho com urina diluída? Como o próprio nome diz, a urina pode estar diluída e aí vai diluir aquela pouca bilirrubina que foi conjugada e, portanto, pode não ser detectada nesse teste químico. Então, é importante você saber que uma pequena quantidade de bilirrubina pode estar presente na urina de cães machos com a urina concentrada, tá? Esse é um aspecto bioquímico interessante que você precisa saber, porque você atende cão, tá? Então, outra questão é um teste que eu peço que você, que está me assistindo, que é clínico veterinário, converse com o seu laboratório em relação a um teste que não é convencionalmente utilizado na urinálise, mas que ajuda quando você tem os diagnósticos diferenciais e dentre eles a hepatopatia, a disfunção hepática, que é a presença de sais biliares na urina. Mas isso não tem na urinálise. Mas eu te digo, é um teste simples, tá? Lógico, ele não tem a sensibilidade para fechar sozinho o diagnóstico de hepatopatia, mas ele é uma das ferramentas dentro da urinálise de baixíssimo custo que pode auxiliar na elaboração de diagnósticos diferenciais. A presença de sais biliares é incomum na urina dos pacientes. Por quê? Vamos tentar entender o mecanismo para vocês não precisarem decorar, né? Eu nunca fui a favor de decoreba porque amanhã vocês já esqueceram. É só lembrar das provas que vocês passaram a madrugada estudando e daqui a 3 dias não lembram de mais nada. Mas se você reconhece o mecanismo fisiopatogênico, é mais provável que você lembre por mais tempo. E às vezes na tua rotina, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, você possa esbarrar com uma situação possível. Então, peça para o laboratório, comece a fazer a presença de sais biliares na urina, não custa nada, não gasta quase nada de tempo, mas você, clínico, precisa colaborar, enviando uma quantidade suficiente de urina para a realização da urinálise de uma forma adequada, né? Eu falo nisso numa postagem anterior, depois você vai lá e dá uma olhada. A quantidade mínima para a urinálise é 5 ml, mas é bom você mandar mais, porque esses testes adicionais podem ser realizados com um conforto maior, né? Para você não ter que economizar a amostra. Porque o animal vai produzir aquela urina, não é nenhum tipo de
desconforto fazer isso, né? Pegar 5 ml ou 10 ml dá o mesmo trabalho, basicamente, lógico, né? Às vezes você não tem a bexiga repleta e aí paciência. Mas é sempre bom você enviar um pouquinho mais de urina para eventualmente precisar fazer um teste adicional, certo? Então, qual é a lógica do teste de sais biliares? Bom, pessoal, o que acontece? O fígado, ele sintetiza colesterol e também faz o metabolismo do colesterol. Do produto do metabolismo do colesterol, nós temos aí os ácidos biliares, ou sais biliares, certo? Esses sais biliares, né, eles vão ser liberados lá nos canalículos biliares, vão cair na bile, vão ser excretados no intestino e vão solubilizar gordura, certo? Só que esses ácidos biliares, eles são novamente recaptados, são reabsorvidos e recaptados pelo fígado. Então fica um ciclo enterohepático, é como se fosse um processo detergente. O fígado libera esses ácidos biliares, emulsifica a gordura que está transitando no intestino, uma grande parte é reabsorvida, o fígado capta novamente, libera novamente nos canalículos e o ciclo continua, certo? O que acontece? Numa disfunção hepática, você pode ter uma má captação, uma má recaptação de ácidos biliares, né, nesse ciclo enterohepático. Então, se há uma reabsorção de ácidos biliares e o fígado não é capaz de recaptar esses ácidos biliares, eles cairão na circulação, certo? E caindo na circulação, eles vão passar pela barreira glomerular e vão positivar na urina. Mas como é que eu detecto sais biliares na urina? Bom, pessoal, vou explicar mais para frente. Mas o que você precisa saber é o mecanismo fisiopatogênico, tá? Ah, João, mas é a única condição de sais biliares na urina? Não. Se você tiver um desvio portosistêmico, acaba acontecendo a mesma coisa. Não há recaptação de ácidos biliares pelo fígado e, portanto, esses ácidos biliares vão se acumulando no sangue, consequentemente, na urina. Mas vamos ao que interessa. Esse teste dos sais biliares é basicamente detectar a presença dessa molécula detergente na urina. Então é meio que também é chamado de flor de enxofre, porque você usa o enxofre para fazer esse teste. Então você vai pegar a urina, né, e você vai botar esse pozinho que é a flor de enxofre. A gente sabe que nos líquidos existe um empuxo que a gente chama, né, que provoca aquela superfície em que há uma maior resistência das partículas ali em cima, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma superfície detergente, você quebra essa tensão superficial e aí algumas moléculas que sem esse detergente ficariam na superfície da urina. Com a quebra dessa tensão superficial, essas moléculas elas precipitam. E essa flor de enxofre é justamente isso. Quando tem algum detergente naquela urina, que seria os ácidos biliares, você bota um pouquinho desse pozinho e o que era para ficar na tensão superficial da água acaba decantando. E aí o que acontece? Positivou para sais biliares. Então é um teste bastante simples de fazer, por isso que recomenda-se que adicione isso na rotina, mas volto a repetir, volto a dizer, o veterinário precisa colaborar mandando mais amostra, né? Sei que 5 ml é o mínimo aceitável, mas você pode mandar mais, não tem problema nenhum, porque depois a gente vai padronizar a quantidade para a urinálise e o que sobrar pode ser, a gente pode utilizar para testes adicionais, perfeito? Então, comecem a conversar sobre os sais biliares com o laboratório de apoio de vocês. É muito barato, muito simples de fazer, desde que tenha amostra suficiente. Perfeito? Aí passamos para a sedimentoscopia, certo? A sedimentoscopia, o que a gente pode encontrar como alterações provenientes de hepatopatias? Bom, vamos lá. Primeiro cristal que é importantíssimo, que a gente deve levar em consideração, é o cristal de biurato de amônio, certo? O cristal de biurato de amônio, ele é formado pelo excesso de amônio no sangue e a gente precisa entender o que acontece, né? A amônia, ela é uma substância muito tóxica e ela
acaba sendo captada, né, pelo fígado e convertida em ureia. E aí eu estou resumindo bastante essa história, só para vocês entenderem de uma forma mais objetiva. O amônio, né, depois, na sua forma iônica, vai ser incorporado pelo fígado e sintetizado e convertido em ureia, que é uma substância menos tóxica. Então, basicamente, o amônio vai ser convertido em ureia em condições normais, pelo fígado, certo? Amônio proveniente lá do fígado, da absorção do fígado, lá do metabolismo também de tecidos, tá? Essa amônia vai ser convertida em ureia pelo fígado. Então, o que acontece? Se o fígado tem uma disfunção que ele não é capaz de pegar essa amônia e converter em ureia, o que acontece? Você vai ter, né, o aumento, né, uma hiperamonemia no sangue, né? E essa amônia acaba passando para a urina, certo? Se o pH estiver adequado para a formação desses cristais, você tem a formação de cristais de biurato de amônio. Lembrando que você pode encontrar esses cristais fisiologicamente em pequeníssimas quantidades no dálmata e no bulldog inglês, certo? Porque eles têm aí a deficiência aí da proteína transportadora, né, de ácido úrico, que é biurato, tá? E aí você não tem a conversão do ácido úrico em alantoína pela enzima uricase, certo, pessoal? Então, biurato de amônio pode ser encontrado em pequenas quantidades em bulldog inglês e dálmata, certo? Então, não sei se vocês entenderam o esquema, mas é basicamente isso. A amônia reabsorvida do intestino e produzida pelos tecidos, ela é captada pelo fígado e transformada em ureia, tá? Esse é o caminho. Então, numa disfunção hepática mais avançada, você pode ter aí, né, o aumento de amônia por não conversão em ureia e diminuição da ureia pelo mesmo motivo, certo? E aí podendo causar encefalopatia hepática e etc. Beleza? Mas os cristais de biurato de amônio estão presentes, né, podem estar presentes numa insuficiência hepática, certo? E também, como conversamos anteriormente, em distúrbios portosistêmicos. Não esquecendo dessas condições também, tá bom? Então, o cristal de biurato de amônio é um achado importantíssimo. E aí, nem sempre ele está tão presente na urina. E eu postei ontem aquela questão de respeitar a quantidade mínima de urina, porque uma urina 3 ml, 2 ml, pode ser que esses sedimentos não apareçam, porque é muito pouca quantidade de urina para precipitar esses sedimentos, a ponto de serem detectáveis no exame, certo? Então, quanto menos urina, menor a sensibilidade do teste, certo? Cristal de bilirrubina, como nós já havíamos conversado na coloração da tira de bilirrubina, nós podemos ter ou a impregnação de sedimentos com a coloração da bilirrubina ou com a formação dos próprios cristais de bilirrubina. Lembrando que pode ter uma pequena quantidade em cães machos, né, de urina concentrada, porque já explicamos aqui, certo? Outro cristal que é bem mais raro em distúrbios de hepatopatias é o cristal de ácido úrico. Bem difícil de você encontrar, né? Pode estar presente no dálmata, porque ele tem a deficiência da proteína transportadora, né, de ácido úrico, né? Lembrando que o fígado pega o ácido úrico, converte em alantoína pela enzima uricase. Beleza? Então, o problema do dálmata aí na síntese de purina, nesse caso é a deficiência aí da proteína transportadora de ácido úrico até o fígado, onde a uricase vai converter em alantoína. Tá certo? Então, no dálmata pode ser comum, mas em hepatopatas isso é descrito, apesar de ser muito raro nos animais, em cães e gatos. Certo? E mais raro ainda são os cristais de tirosina e leucina, o que a gente chama de aminoacidúria, certo? O que acontece normalmente? O fígado capta esses aminoácidos para síntese de proteínas e etc. E aí, com algum distúrbio grave, uma hepatopatia grave, eventualmente você pode ter a presença aí de cristais de tirosina, de leucina. Existem outros problemas que podem ocorrer para a formação desses cristais, mas a hepatopatia está presente também.
Certo, pessoal? Então, eu estou mostrando aqui para vocês exatamente, tentando mostrar, abrir um leque de possibilidades, e olha que eu só estou falando de hepatopatias, mas a urinálise, ela é capaz de avaliar o sistema sanguíneo, além do urinário, né? Sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema muscular, certo? Sistema reprodutor e sistema endócrino e outros. Tá? E às vezes a pessoa fica naquela tara de utilizar a urinálise apenas para avaliação do sistema urinário e às vezes fica focado só na infecção. Então, nem no sistema urinário direito o veterinário sai preparado para fazer essa avaliação. Por exemplo, como diferenciar injúria renal aguda de doença renal crônica? Como interpretar valores de densidade urinária em pacientes desidratados? Enfim, né? Qual é a interpretação de cilindros epiteliais, granulosos, sérios? Qual que é a interpretação de outros cristais? Né? Então, são coisas que o veterinário não sai preparado. E aí pega um laudo de urinálise e fica tremendo na base, eu entendo completamente. Né? E aí o que o veterinário faz para se defender? Ele não solicita. Porque não é um exame como o hemograma. Ele pode ou não solicitar, que isso não vai pressioná-lo tanto em relação a um exame não solicitado, vamos dizer assim. Então, a não condição de ter a capacidade de solicitar leva a urinálise a uma subutilização. Né? O que poderia ser um exame de triagem tão frequente quanto o hemograma acaba sendo subestimado. Porque, primeiro, o veterinário não tem a condição de em relação ao conhecimento de saber solicitar e o que esperar. Se ele não sabe o que esperar nem solicitar, ele não pede. E quando ele não pede, é menos uma informação que ele vai poder traçar, né, cruzar com outras tais informações que poderão levantar suspeitas diagnósticas importantes. Beleza, pessoal? Então, aqui eu só falei das hepatopatias, tá? A urinálise abrange muito mais do que isso e vocês precisam estar preparados para isso. Na questão da hepatopatia, nós falamos sobre a coloração da urina, a densidade urinária, a questão da tira da bilirrubina e suas particularidades no cão macho de urina concentrada, cristal de biurato de amônio, cristal de bilirrubina, cristal de ácido úrico, tirosina, leucina. A gente conversou rapidamente sobre todos esses aspectos que envolvem aí hepatopatias. Ah, João, mas são todos eles causados unicamente por hepatopatias? Não, pessoal, assim como anemia não é diagnóstico de hemoparasitose, assim como trombocitopenia não é diagnóstico de Ehrlichia, exames laboratoriais, eles servem, né, na sua grande maioria, como triagem diagnóstica. Né? E para ser uma triagem diagnóstica efetiva, você precisa saber o que solicitar e o que esperar daqueles resultados. Então, por isso que a gente foca muito nessa questão de saber interpretar a urinálise. E a urinálise, como eu falei, tem mais um obstáculo a mais do que o hemograma. O hemograma, você meio que não tem todo o conhecimento, mas você acaba coletando na rotina. Na urinálise, você, por não ter o conhecimento adequado para fazer a interpretação de um modo generalizado da urinálise, você acaba não solicitando. Ah, mas tem que fazer a coleta, tem que fazer cistocentese. O ideal é que, na verdade, todos os animais que são submetidos a uma ultrassonografia deveriam fazer uma urinálise, né, de check-up, até para entender, né, porque assim, você vai fazer um exame de imagem, aí você tem uma hepatomegalia, alguma alteração hepática, e aquela coleta de urina não foi solicitada, aí você vai ter que fazer de novo um outro procedimento para coletar a urina desse animal. Então, eu sempre recomendo aos veterinários colegas que, ao fazerem a ultrassonografia, já façam a coleta de urina para começar a inseri-la novamente no contexto da rotina clínica de cães e gatos. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação à urinálise utilizada para a detecção de distúrbios hepatobiliares, né? Se alguém tiver uma dúvida agora, eu até vou aguardar um pouquinho, né? Lembrando a vocês, né, que estamos com a Black Week
aberta, super promoção do curso de urinálise completíssimo, vai pegar a sua mão passo a passo para te ajudar a perder o medo e a insegurança desse exame que deveria ser mais solicitado na rotina. O link está lá na bio, tá? Se você quer melhorar a qualidade do seu atendimento, quer pegar a urinálise e trazê-la para a tua rotina, para tu melhorar o atendimento, a hora é agora, está com preço super promocional, né, pessoal? Então, quem já tem intenção, aproveita agora, tá? Quem está na dúvida ainda, pensa com carinho e começa a considerar a urinálise dentro da tua rotina clínica, que vai melhorar bastante a assertividade dos teus diagnósticos, tá? A Flávia colocou, é incrível como tudo faz sentido. Tudo tem que fazer sentido, Flávia. Algumas coisas não fazem, tá? Se perguntar para mim, João, por que só o cão macho, o túbulo desse cão macho conjuga bilirrubina? Não sei, né? Por que a hemoglobina do gato tem 8 grupos sulfidrílicos e o cão só tem 4? Não sei, né? Isso são particularidades, né? Mas tudo que for possível descrever mecanismo fisiopatogênico para que você não precise decorar, eu utilizo aqui, porque além de estar explicando que a literatura, né, consolida, você também tem uma chance maior de internalizar esse conhecimento, beleza? Então, o que eu faço também para reforçar isso? Depois que eu faço a live, eu mantenho ela postada no Instagram e também jogo ela no YouTube, porque na minha rotina, pelo menos, fica mais fácil estar fazendo lá, entre um atendimento e outro, você ligar um YouTube do que deixar uma live ligada, porque o YouTube, ele pode estar na tela, você consegue manipular melhor, enfim, eu sinto um pouco mais de conforto assistindo alguns vídeos no YouTube do que em lives do Instagram. Então também coloco essa possibilidade para vocês. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida para a gente tirar agora em relação ao tema que foi proposto hoje? Vamos lá? Então, beleza, pessoal. Não ficou nenhuma dúvida. Perfeito. Se também tiver, você reassistir o vídeo e aí sim brotar uma dúvida, pode mandar inbox no direct lá que eu respondo para vocês, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Para quem não me conhece, eu sou o João, eu tenho esse canal do Interpreta Vet, eu sou veterinário com toda a minha especialização, mestrado, docência em graduação e pós-graduação na interpretação de exames laboratoriais. É o que eu amo fazer, é o que eu faço desde 2010. Então, estou aqui para te ajudar se você precisar, tá certo? Então, um abraço a todos e até o próximo Café com Exame.